Oi, bom dia. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje, 31 de maio de 2025. O nosso tema hoje é: o inferno foi preparado para o diabo, baseado em Isaías, capítulo 14, versículo do 12 ao 15, que diz assim: Como caíste deste o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que deliberavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A gente, lendo esse texto, a gente percebe que ser altivo de coração, orgulhoso, soberbo, não condiz com aquilo que Deus quer. E por isso Satanás foi julgado, condenado, e para ele não há mais salvação. E por conta disso ele fica muito furioso, comigo, com você, porque o Senhor nos deu direito de sermos chamados filhos de Deus. Apesar também de nós termos transgredido a lei de Deus, nós por algum tempo fomos inimigos de Deus, mas ainda assim o Senhor continuou nos amando e nos dando oportunidade. Tanto que Ele mandou o seu Filho para morrer por nós. E por isso Satanás fica furioso conosco, porque nós temos a oportunidade e Ele não tem essa oportunidade. Por isso Ele luta para destruir a mim, para destruir a você, para destruir a minha família, a sua família. Ou seja, todo o nosso intento de estar com o Senhor, Ele quer frustrar. Por quê? Porque Ele quer que estejamos com Ele. Mas olha o que diz Romanos, no capítulo 10, no versículo do 9 ao 13. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, você está entendendo porque Satanás fica furioso com você? Ele fica furioso comigo, porque nós já estamos fazendo a vontade do Senhor. E aqueles que ainda não estão fazendo a vontade do Senhor têm a oportunidade. A graça está aí para todos. A graça é um favor imerecido, a qual eu e nem você teríamos direito, mas o Senhor quis nos oferecer. E por isso Satanás fica furioso, tentando nos destruir. Agora, olha o que diz João, capítulo 12, do 47 ao 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então você está entendendo? Jesus, mesmo você não ouvindo, ou aliás, mesmo você ouvindo a palavra dele e não crendo, ele ainda não julga você. Você ainda tem liberdade de aceitá-lo. Você ainda não será condenado. Ele ainda lhe dá a oportunidade. Mas também ele deixa claro, que no último dia, essas palavras que ele disseram aqui, então veja só o que diz no versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, se você não crê, agora, Jesus ainda continua lhe dando esperança, lhe dando oportunidade. Mas no último dia, essa mesma palavra que você rejeitou é quem vai julgá-lo, porque você ouviu e não aceitou. Então é muito bom a gente hoje já deliberadamente aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque Satanás, ele está julgado, condenado. E a vontade de Deus é que ele esteja só lá no inferno, não conosco. Olha o que diz. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele.
Isso está em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Então, ou seja, ele já não tem jeito. Ele vai estar lá, né? Você viu dizer que o inferno foi preparado para ele e para os seus anjos, e não para nós. Olha o que diz Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, não foi preparado para mim e para você, foi preparado para o diabo. Então a gente pode sim fugir de lá. É só a gente fazer um pacto com o nosso Senhor Jesus, entregando a nossa vida a Ele, cumprindo os seus mandamentos. E a gente vai estar livre, liberto do fogo do inferno. Eu acredito que você não faz a melhor intenção de estar lá com o diabo. Portanto, vamos hoje aceitar o Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas e que nós possamos fazer a nossa decisão hoje. Ok? Um grande abraço. Senhor Deus, abençoa poderosamente, Pai amado, nossas vidas, ó Pai, que nos livra, Senhor Deus, das tentações malignas, ó Pai, que nos prepara, Pai, um caminho para estar com o Senhor. Essa é a minha oração que eu te faço agradecido, Pai, em nome de Jesus. Então, reflita nesse vídeo, compartilhe e divulgue para que outras pessoas possam estar livres do fogo do inferno. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.